Eu cresci em uma pequena cidade em Wisconsin. Minha mãe trabalhava em 2 empregos para nos sustentar, já que quando eu tinha 7 anos, meu pai deixou minha mãe e nunca mais voltou. Meu irmão, infelizmente, tem autismo, mas, ao contrário de outros, ele está um pouco melhor em sua condição, embora raramente fale ou se expresse como uma pessoa normal. Apesar disso, ele consegue realizar suas tarefas básicas. A maior parte do dia, ele fica sentado perto da janela, olhando para fora, sem dizer ou fazer nada. Esse incidente aconteceu quando eu tinha 15 anos e meu irmão Frank tinha 11. Minha mãe estava trabalhando no turno da noite, numa quarta-feira, então basicamente, ficamos só eu e meu irmão em casa. Já estávamos acostumados a ficar sozinhos à noite, pois não tínhamos escolha. Minha mãe tinha que fazer 2 turnos para cobrir as despesas de casa e não podia pagar por uma babá. Nosso vizinho, um homem alcoólatra, tinha um filho mais ou menos da minha idade, mas sempre ouvimos o homem gritando com o filho à noite e, às vezes, até batendo nas coisas. Naquela noite, eu estava sentado na sala de estar assistindo TV, enquanto meu irmão estava no andar de cima, deitado na cama. De repente, ouvi muito barulho lá fora. Abri a porta e vi que 3 ou 4 pessoas estavam na frente da casa do nosso vizinho, e, em questão de 5 ou 10 minutos, chegou um policial. Eles isolaram a casa em segundos, os paramédicos até apareceram e carregaram um corpo numa maca. Atrás deles, estava nosso vizinho, o pai, entrando numa ambulância com a cabeça sangrando. No começo, eu não conseguia entender o que estava acontecendo, mas depois de ouvir as conversas das pessoas reunidas em frente à cena, ficou claro o que tinha acabado de acontecer. Acontece que o pai ligou para o 911 dizendo que um homem em situação de rua invadiu a casa deles e tentou roubá-los. Ele o bateu com um taco de beisebol e o feriu gravemente. Como estava bêbado, o pai simplesmente caiu no chão com uma dor terrível na cabeça. O pai viu o filho correndo na direção do homem para impedi-lo, mas foi justamente quando o homem deu um golpe na parte de trás da cabeça do filho, e ele caiu no chão. Segundo o relato do pai, o homem então roubou a carteira dele e alguns eletrônicos e fugiu. O policial registrou a queixa do pai, mas, após sofrer um enorme coágulo no cérebro, o filho faleceu no hospital naquela noite. Toda a nossa cidade ficou abalada de medo. Ninguém esperava uma tragédia tão terrível em um lugar tão pacífico. O pai organizou um pequeno funeral para o filho, e todos nós fomos. Todo mundo prestou suas condolências, e o xerife local garantiu a ele que encontraria o homem que destruiu sua família. Minha mãe estava completamente aterrorizada, então pediu à vovó para ficar de olho em nós durante o turno da noite. Houve uma grande comoção em nossa cidade por causa desse evento. Por sua parte, nosso vizinho, o Sr. Felman, mudou muito depois da morte do filho. Ele foi frequentemente visto sentado na varanda com um olhar aterrorizado no rosto. Eu podia perceber que ele parecia sofrer com o trauma daquela noite a cada segundo. Não é de se admirar, pois deve ter sido um momento terrível, ver seu filho morrer no chão, nas mãos de um intruso, e não poder fazer nada. Isso é o pesadelo de qualquer pai. O Sr. Felman parou de beber depois desse incidente. Ele também implorou ao xerife para deixá-lo se mudar, pois estava traumatizado por viver naquela casa, mas a investigação em andamento o forçou a ficar onde estava. No entanto, meu vizinho não foi o único a passar por mudanças depois dessa terrível tragédia. Cerca de uma semana depois do incidente, comecei a notar um comportamento estranho em meu irmão. Embora nunca tivéssemos discutido a morte do menino vizinho, por motivos óbvios, tenho certeza de que meu irmão percebeu que algo aconteceu com nossos vizinhos. Afinal, ele estava perfeitamente ciente do que acontecia ao seu redor, mesmo que não conseguisse expressar isso de forma eficaz como qualquer outra pessoa. Um dia, eu estava fazendo minha lição de casa sentado na sala de estar. Era uma tarde chuvosa e sombria e, como quase todos os dias, Frank estava sentado perto da janela da sala assistindo as gotas de chuva caírem. De repente, ouvi ele rindo. Olhei para ele e vi que ele estava olhando para fora e rindo de algo. A rua e as casas vizinhas eram visíveis daquela janela, então eu perguntei: "O que é tão engraçado, Frank?" Ele riu e apontou para a janela. Imediatamente me levantei e fui até lá, fiquei ao lado do meu irmão e olhei para fora.
Como eu disse, estava chovendo, mas não era uma chuva tão forte, então pude ver claramente a rua vazia até onde meus olhos podiam alcançar. Não vi uma única criatura viva lá fora. Pensei comigo mesmo que Frank provavelmente estava imaginando algo e ri junto com ele. Naquela noite, quando todos nos sentamos para o jantar, Frank nos surpreendeu com um gesto. Minha mãe serviu comida para ele e colocou o prato na frente dele para comer, mas meu irmão se levantou e foi devagar até a cozinha. Depois trouxe um prato extra e colocou-o sobre a mesa, bem ao lado dele. "Por que você trouxe um prato extra?" perguntou minha mãe. Ele olhou para o lado, como se alguém estivesse sentado na cadeira, e começou a sorrir sozinho. A verdade é que isso me deixou muito estranho. Quero dizer, o comportamento dele estava bem esquisito. Ele nunca tinha feito nada assim antes, e isso não fazia sentido. "Mãe, ele está te perguntando algo", disse minha mãe. Então, ele olhou para nossa mãe e disse: "Ele está com fome, mãe." "Serve ele também, ele está com fome." Minha mãe e eu ficamos completamente perplexos com o comportamento de Frank. Ela respondeu calmamente: "Quem é ele, Frank?" Meu irmão riu e disse: "Meu amigo Eddie." Eu e minha mãe pensamos que, como qualquer criança normal, Frank estava tendo um amigo imaginário. Então, naquela noite, não reagimos ao seu comportamento repentino e estranho, já que ele parecia feliz, então decidimos entrar na brincadeira. Frank frequentemente falava e sorria sempre que alguém perguntava, e ele dizia que estava conversando com seu amigo Eddie. As coisas nunca tomaram um rumo diferente, então o comportamento de meu irmão nunca me incomodou muito. Até uma noite em que acordei no meu quarto e ouvi passos descendo as escadas. Minha mãe estava dormindo embaixo, enquanto meu irmão e eu tínhamos um quarto no andar de cima. Levantei-me da cama e fui verificar Frank, mas, quando abri a porta do quarto dele, vi que estava vazio. Corri escada abaixo e encontrei a porta da frente aberta, o que me deu um susto mortal. Corri para fora e acordei minha mãe. Nós saímos de casa e começamos a chamar meu irmão. Chamamos por um tempo, mas não obtivemos resposta. Procuramos por ele nas proximidades, mas não conseguimos encontrá-lo. Minha mãe estava prestes a chorar, quando ouvimos um som de risada vindo do nosso quintal. Corremos imediatamente até lá, e foi quando vimos Frank em pé sob uma árvore. Ele estava de costas para nós, então eu disse com a voz trêmula: "Frank, você está bem?" De repente, ele se virou para nós. Eu nunca tinha visto meu irmão assim. Seus olhos estavam vermelhos como sangue, e seu rosto estava cheio de dor. Ele disse com uma voz rouca: "Ele está enterrado aqui." Então ele desmaiou no chão. Naquela noite, meu irmão ficou com febre alta, e na manhã seguinte, chamamos vários médicos, mas ninguém conseguia dizer exatamente o que estava errado com ele. Minha mãe ficou tensa e preocupada, mal conseguia dormir à noite e estava muito estressada. Uma noite, vi minha mãe conversando com o xerife da cidade, que estava na porta. Depois que o xerife foi embora, perguntei à minha mãe o que ele havia dito, e ela respondeu que o xerife ia fechar o caso do vizinho. Eles fizeram muitas investigações, mas não conseguiram localizar o intruso que invadiu a casa deles naquela noite. Ao ouvir isso, meus olhos se abriram como pratos e perguntei à minha mãe qual era o nome do filho do Sr. Feldman. Ela respondeu: acho que o nome dele era Eddie." "Por que você está me perguntando isso?" Minha cabeça começou a latejar de terror. Isso é possível? O amigo imaginário de meu irmão era ninguém menos que o filho morto de nossos vizinhos? Corri até o quarto de Frank e ele estava murmurando algo enquanto dormia. Fui até ele e disse: Frank, o Eddie está aqui com você? Agora, você vai ter que confiar em mim, eu não estou inventando nada. Meu irmão de repente abriu os olhos e olhou para o canto do quarto. Quando segui sua linha de visão, vi uma sombra. Ele olhou para mim e sussurrou: "Ele está lá." Naquele momento, a atmosfera no quarto ficou tensa. A sensação de frio percorreu minha espinha, e a sensação de ser observado se tornou quase insuportável. Eu sabia que havia algo errado, algo que não deveria estar ali. O quarto parecia mais escuro do que o normal,
como se uma sombra invisível estivesse se estendendo, cobrindo as paredes. Frank, eu disse, a voz trêmula, onde está Eddie? Ele não respondeu imediatamente. Ficou parado, olhando fixamente para o canto do quarto, como se estivesse conversando com alguém que eu não conseguia ver. Então, finalmente, ele murmurou, com uma voz muito suave, ele está dizendo para você ir embora. Essas palavras me cortaram como uma lâmina. A sensação de terror que me tomou naquele instante foi indescritível. Eu tentei afastar o medo e ignorar, mas algo dentro de mim sabia que havia uma presença ali, algo que não pertencia à nossa realidade. Tentei pegar meu irmão nos meus braços e levá-lo para a cama, mas ele parecia tão distante, tão em outro mundo, que foi quase impossível. Na manhã seguinte, a febre de Frank passou, mas ele estava estranho, diferente. Seu olhar estava vazio, como se ele tivesse se distanciado de tudo o que conhecíamos. Minha mãe, preocupada, o levou a um médico especializado, mas não havia explicação médica para o comportamento dele. Nenhum diagnóstico, nenhuma cura. Só mais perguntas sem respostas. O xerife da cidade, após mais algumas investigações, descobriu algo surpreendente. O nome Eddie, que meu irmão havia mencionado, na verdade não era um nome comum entre os filhos da família Feldman. Mas, para o choque de todos, descobriu-se que o nome Eddie era o apelido carinhoso que o filho do Sr. Feldman, que se chamava Edward, usava quando era criança. Edward havia sido enterrado no cemitério local meses antes, após o trágico incidente. E o mais perturbador de tudo, o cemitério estava a menos de 200 metros da nossa casa. A ligação entre Frank e Eddie, a morte trágica, e os eventos estranhos que aconteceram naquela noite deixaram todos na cidade perplexos. Para nossa surpresa, o comportamento de Frank lentamente voltou ao normal, mas ele nunca mais mencionou Eddie. Ele se tornou mais calado e introspectivo, como se tivesse sido tocado por algo além do nosso entendimento. Ainda assim, em noites tranquilas e chuvosas, quando olho para o canto do quarto onde Frank costumava olhar, sinto uma presença, como se o passado e o presente se misturassem. Como se, de alguma forma, a memória do que aconteceu, de algo não resolvido, ainda estivesse entre nós. E eu nunca mais consegui olhar para o cemitério da mesma forma. Toda a minha vida, eu ouvi histórias sobre vilarejos escondidos em locais remotos, perdidos no tempo, seja por abandono, seja porque as pessoas preferiram se mudar para áreas mais urbanas. Isso sempre me deixou muito curioso, e eu queria ver se algumas das coisas que as pessoas falavam sobre esses vilarejos eram verdadeiras. Então, um dia, decidi visitar uma vila supostamente abandonada, a algumas milhas da minha cidade, que era bastante popular entre as pessoas curiosas sobre esses lugares, como eu. No entanto, quando cheguei lá, fiquei muito decepcionado ao descobrir que, na verdade, a vila havia se tornado uma armadilha para turistas. Estava longe de ser abandonada. Pelo contrário, estava completamente cheia de pessoas, com lojas de souvenirs, passeios guiados e todas essas coisas. Ainda assim, me diverti, mas não era nada do que eu esperava daquele lugar, provavelmente porque estava muito mais popular do que eu imaginava. Me perguntei se o significado por trás das palavras vila escondida ou era que a vila em si estava literalmente escondida aos olhos humanos, e se esses lugares realmente existiam. Bem, eu moro em uma grande cidade, cheia de pessoas, e a coisa mais próxima de uma vila escondida é o que acabei de descrever. No entanto, um dia, enquanto eu navegava em uma página do Facebook relacionada ao assunto, me deparei, por acaso, com outro suposto vilarejo escondido, que ficava na cidade vizinha e que aparentemente muito poucas pessoas conheciam. O melhor de tudo é que não parecia muito complicado chegar lá, ou só estava em uma área muito remota, onde não havia civilização por quilômetros. No entanto, eu precisaria fazer uma trilha, e como um dos meus melhores amigos é um montanista ávido, perguntei a ele se ele toparia vir comigo nessa viagem exploratória, e ele adorou a ideia. Naquela mesma noite, encontrei a localização exata de onde a vila escondida deveria estar, e na manhã seguinte, partimos. Chegamos ao local cerca de 4 horas depois. Estacionamos o carro em um estacionamento antigo nas proximidades e começamos a caminhada.
Meu amigo estava muito empolgado com a trilha e eu também estava ansioso pela caminhada. O tempo estava perfeito, e o trajeto não era nem metade do difícil que eu esperava, então seguimos em frente. No entanto, não encontramos a vila escondida, mas sim outros pontos de interesse destacados no mapa, coisas históricas e outros elementos, especialmente porque toda essa área tinha sido parte de um complexo de mineração muitos anos atrás, mas agora estava completamente abandonada. Nossa pequena expedição teve que ser interrompida momentaneamente, pois o céu ficou de um tom cinza profundo e sabíamos que a chuva vinha por aí. A chuva começou leve, mas logo caiu com uma intensidade incrível. Não tínhamos planejado precisar de abrigo, mas acabamos precisando. Havíamos visto um monumento de pedra não muito longe, com um arco, e pensamos que seria grande o suficiente para ambos nos protegermos da chuva. Voltamos por uma área alta, entre algumas árvores, e em 5 minutos estávamos lá. Eu acho que, por ter caminhado tanto naquele dia, estava mais cansado do que imaginava, porque de repente comecei a me sentir incrivelmente sonolento. Quando cheguei lá, precisei me sentar sob a beirada daquela estrutura de pedra, minha cabeça estava girando. Meu amigo deve estar sentindo algo parecido, porque ele estava imitando meus movimentos. Depois de um tempo que eu não soube precisar, acordei. Nem percebi que havia adormecido. O que me fez acordar foi o som de uma voz de alguém que eu não conhecia, o que significava que alguém mais estava ali conosco. A chuva também tinha parado, e o clima estava um pouco assustador. Então, abri os olhos devagar para tentar ver quem estava ali. Com os olhos semicerrados, vi várias figuras à nossa frente e percebi que, apesar da chuva, o sol ainda estava no céu, então ainda era cedo. As figuras estavam em sombra, e eu não conseguia distinguir suas características, porque estavam bem dentro da linha densa de árvores que cercava o monumento. Eu estava gradualmente voltando à consciência, e foi então que percebi algo estranho. Ouvi essas figuras falando, mas suas vozes soavam muito incomuns. Eram mais agudas do que o normal e o que diziam não parecia fazer sentido, ou pelo menos não para mim. Eu já estava sentado no chão, com os joelhos puxados para o peito e a cabeça inclinada para a frente. Eu mal havia levantado um pouco a cabeça quando ouvi as vozes estranhas, mas foi o suficiente para ver as figuras entre as árvores. Olhei mais uma vez e vi que eram 3 dessas figuras altas. Pareciam humanoides, com chapéus, como chapéus de fazendeiro, ou algo assim. Mas, por algum motivo, minha visão estava embaçada, por mais que tentasse, não conseguia enxergá-las com clareza. Tentei me levantar, mas meu corpo não respondeu. Fiquei paralisado no lugar. Então, as figuras começaram a se mover. Elas se moveram tão rápido e de uma forma tão estranha, como se eu estivesse assistindo a um único quadro de um vídeo. Os movimentos eram desarticulados e inquietantes, e elas estavam caminhando em minha direção. Naquele momento, um tipo de medo desconhecido me atingiu no fundo do coração. Uma das figuras segurava algo na mão, parecia um bastão, e estava sacudindo como se estivesse muito irritada. Embora eu não conseguisse entender o que elas estavam dizendo, percebi que o tom parecia irritado. Suas vozes soavam como se estivessem tocando uma fita em velocidade acelerada. Era algo muito estranho, surreal. Eu sentia como se estivesse em um tipo de sonho, mas tinha certeza de que estava acordado. Uma das figuras se separou das outras e se aproximou de mim. Eu ainda não conseguia me mover, mas sentia as gotas de suor escorrendo da minha testa até os olhos e o nariz. Eu estava completamente aterrorizado, achei que nunca fosse parar de suar, estava um inferno. Então, o rosto escuro dessa figura veio muito perto do meu e ela continuava falando, muito rápido, com aquela voz de fita acelerada. Mas o mais estranho foi que eu ainda não conseguia distinguir o rosto, minha visão estava embaçada. Mas, naquele momento, algo ainda mais estranho começou a acontecer e comecei a sentir um calor intenso, como se uma brasa ardente estivesse bem na minha frente. Eu literalmente sentia que estava queimando vivo, mas não conseguia me mover. O que estava acontecendo? Eu tremia, mas estava paralisado e queimando. Eu não conseguia entender nada. Foi então que eu vi aquela figura sombria, com o chapéu,
falar de forma mais lenta e, estranhamente, eu consegui entender perfeitamente. Saia daqui, e se voltar, eu te mato. Naquele momento, minha consciência foi cortada. Quando acordei, a chuva já tinha parado há muito tempo, pois o chão nem estava mais molhado. Eu senti como se tivesse acabado de acordar de um pesadelo. O céu parecia enganosamente claro, e percebi que podia me mover novamente. A primeira coisa que fiz foi ir até meu amigo, que ainda estava profundamente adormecido. Vi que ele estava coberto de suor, assim como eu. O acordei, tentando trazê-lo de volta à realidade, mas ele não se mexeu de imediato. Só se moveu quando eu disse: "Bey, sou eu." Então ele abriu os olhos, assustado, com uma expressão clara de pânico. Tenho certeza de que ele viu as mesmas figuras escuras que eu e provavelmente também ouviu o que aquela coisa disse. Naquele momento, meu amigo pulou para os pés e começou a andar de volta para o caminho que havíamos vindo, muito assustado e sem dizer uma palavra. Então, ele olhou por cima do ombro, como se dissesse: "Eu não estou esperando por você." Então, o segui imediatamente, e corremos de volta pela trilha da montanha até o carro. Durante a viagem de volta, nenhum de nós disse uma palavra. Ninguém queria falar sobre as figuras que vimos e tudo o que aconteceu naquele monumento. No caminho de volta, comecei a pensar que talvez tudo tivesse sido um sonho, mas parecia tudo tão real. No entanto, quando chegamos ao carro, vi algo nas minhas roupas que afastou qualquer dúvida. Percebi que minha camisa de poliéster estava levemente queimada, escurecida e torrada. Olhei para o meu amigo e percebi que a dele estava exatamente igual. Meu coração começou a bater muito rápido, quase como se fosse sair do meu peito, mas entrei no carro, liguei e acelerei para longe dali, nunca mais voltando a esse lugar. Assim como nunca mais senti vontade de visitar qualquer outra cidade abandonada na minha vida. Oi, meu nome é Amanda e recentemente precisei me mudar para um novo bairro devido a um incidente assustador que tive com um outro morador da cidade em que eu estava vivendo. Esse homem ficou obcecado por mim a ponto de tentar me sequestrar e quase tirar minha vida no processo. Atualmente, esse homem está na prisão e ficará lá por pelo menos alguns anos. No entanto, sua família ainda mora no mesmo bairro e já ameaçou a minha família mais de uma vez, o que fez com que minha mãe decidisse que estaríamos mais seguras em outro lugar. Porém, tivemos que sair sem avisar e sem levantar suspeitas. Então, há algumas semanas, fizemos as malas, colocamos tudo o que conseguimos no carro e saímos furtivamente no meio da noite, sem que ninguém soubesse para onde estávamos indo. Mas essa é o fim dessa história de terror real, ou pelo menos do que foi escrito até agora, porque honestamente, não acho que isso tenha terminado ainda. No entanto, hoje vou contar para você como tudo isso aconteceu. Minha mãe e minha irmã mais nova haviam morado naquela pequena cidade de Wisconsin por 7 anos antes de eu me mudar para lá. Eu morava com meu pai na Califórnia desde que ele e minha mãe se separaram. Eu gostava de morar lá e não queria deixar meus amigos, mas raramente via minha irmã e sentíamos muita falta uma da outra. Então, um dia, tomei a decisão de me mudar para o Wisconsin com elas. No dia em que cheguei, percebi um grupo de rapazes mais velhos, acho que tinham uns 18 ou 19 anos, em frente à casa, e um deles estava sentado debaixo de uma árvore, me olhando. Havia algo no jeito que ele me olhava que me deixava extremamente desconfortável. Esse rapaz se chamava Brandi, e ele seria o garoto que quase tirou minha vida, mas eu não tinha ideia disso naquela época. Nos primeiros encontros, ele manteve distância. Levou cerca de um mês para que ele se apresentasse, e foi mais por circunstâncias que nos encontramos por acaso no ponto de ônibus e quase colidimos. Nossos olhares se cruzaram pela primeira vez e ainda lembro da sensação estranha de indecisão que tive ao olhar nos olhos dele. Por um lado, ele era um cara muito bonito, mas lá no fundo, eu tinha aquele sentimento de desconfiança, como se fosse meu sexto sentido me avisando de que aquela pessoa não era boa para mim. Nos encaramos em silêncio por alguns momentos, até que ele finalmente se apresentou e eu fiz o mesmo. Ele me ofereceu a mão, e tivemos um aperto de mão bem sem graça, o que marcou o início de uma amizade curta, mas que, eventualmente, se tornaria aterrorizante.
O primeiro dia que passamos juntos foi divertido e não havia nenhum sinal de como as coisas iam evoluir. Brandy ficou tímido por um tempo e, naquele dia, não falou muito. Estávamos na casa de uma amiga em comum que estava fazendo aniversário e nos convidou para ir. Não havia muitas pessoas lá, na verdade, éramos só nós 5, Cela, Brandy, Marshall, Angélica e eu. Eu estava me divertindo com todos, mas logo depois de cortarmos o bolo, Marley e Angélica foram embora e ficaram apenas Suzy, Brandy e eu. Não entendi por que Brandy ficou, já que basicamente só Suzy e eu estávamos interagindo, enquanto ele passava a maior parte do tempo sentado no sofá sem falar nada. Houve um momento em que Suzy foi ao banheiro, e eu fiquei sozinha com Brandy na sala. Nesse ponto, comecei a conversar para evitar um silêncio constrangedor. Ele me contou sobre uma área de bosque nas proximidades onde os outros rapazes mais velhos costumavam ficar e me convidou a ir lá com eles no dia seguinte. Não vi problema nenhum. Pelo contrário, eu estava quase nova na cidade e parecia uma boa oportunidade de conhecer outros rapazes. No dia seguinte, ele me pegou em casa e fomos para o lugar que ele mencionou. Quando chegamos, já havia outros 3 rapazes, um garoto e 2 meninas, que estavam fumando. Brandy e eu ficamos um tempo lá, fumando com o grupo. Isso não era novidade para mim, pois quando morava com meu pai, também costumava fumar escondido com um grupo de amigos da vizinhança. No final do dia, tudo correu bem e eu fiz 3 novos amigos. Depois disso, Brandy e eu continuamos a nos encontrar na cabana, como chamávamos a área de bosque onde nos reuníamos para fumar, e nos dávamos muito bem, até o dia em que ele me pediu para ser sua namorada. A pergunta me pegou de surpresa, sinceramente. Embora ele fosse bonito e até então tivesse sido gentil, eu não sentia atração por ele como namorado. Via-o mais como um bom amigo e queria que as coisas continuassem assim. Mas não queria magoar seus sentimentos, então tentei recusar da forma mais gentil possível. Ele não disse nada e eu achei que ele estava apenas um pouco desapontado. Para suavizar as coisas, logo mudei de assunto, mas talvez tenha feito isso de forma abrupta. Foi quando vi um gato tigrado andando a uns 10 metros de nós e comentei: "Olha, um gatinho, que fofo, vem aqui, gatinho." Então ele fez algo que realmente me surpreendeu. Pegou um punhado de pedras e começou a atirar no pobre animal. Felizmente, errou todos os tiros, mas isso me horrorizou e me irritou ao mesmo tempo, então comecei a gritar com ele, perguntando o que diabos estava acontecendo com ele. Ele ficou muito irritado e foi embora. Cheguei em casa sem saber muito bem o que pensar sobre o futuro da nossa amizade, mas nos encontramos novamente no final da semana. O irmão de Brandy e alguns outros estavam nadando na piscina de um vizinho e nos convidaram para ir. Eu corri para casa, coloquei meu maiô favorito e fui para lá. Estava me divertindo, brincando na piscina com os outros e me refrescando, porque parecia que estava a mais de 40 graus Celsius naquele dia e a água estava ótima. Em um momento, saí da piscina para beber água e estava conversando com um dos rapazes que tinha acabado de conhecer, quando de repente Brandy correu até nós e empurrou o garoto na piscina. Todos, incluindo a vítima, começaram a gritar com ele e perguntar por que ele fez aquilo, mas ao invés de pedir desculpas, ele saiu chutando as coisas, assim como fez na floresta. Mais tarde, nos encontramos novamente em uma pequena praça no centro da cidade, onde todos costumávamos nos reunir à noite. Perguntei a ele por que tinha feito isso e ele disse que ficou tomado pela inveja ao me ver conversando com o garoto. Ele me disse que não queria me ver com outro rapaz e insistiu que estava apaixonado por mim e que ninguém mais me amaria como ele. Para ser honesta, ele não disse isso de maneira agressiva, mas havia algo no olhar dele na maneira como ele disse aquelas palavras que me fez arrepiar. Se eu fosse esperta, teria corrido naquele momento, mas a verdade é que, de alguma forma, senti pena dele e garanti que não tinha interesse no garoto. O sorriso e o olhar de puro alívio no rosto dele depois dessas palavras deveriam ter sido outro sinal de alerta, mas já estabelecemos que não sou muito esperta. O resto do dia foi tranquilo e nada de estranho aconteceu. Durante toda a semana, jogamos videogame e fumamos na casa de um amigo. Naquela tarde, Brandy tentou me roubar um beijo, o que me deixou muito bravo e comecei a gritar com ele. Ele fez uma cara triste para tentar me fazer sentir pena dele,
E se essa fosse a primeira vez que ele tivesse tentado isso, eu talvez tivesse deixado passar, mas ele já tinha tentado no dia anterior na floresta, e não havia ninguém lá para ver. Naquele dia, uma sala cheia de pessoas nos viu e isso foi o fim da linha para mim. Eu disse a Brand que ele estava se passando dos limites e que não iria deixar que me desrespeitasse daquela forma. Eu saí de lá, muito irritada e sem intenção de falar com ele de novo, mas no dia seguinte, ele apareceu na minha porta como se nada tivesse acontecido. Eu o mandei embora e bati a porta na cara dele. Minha esperança era que ele entendesse o recado e me deixasse em paz, mas poucas horas depois, começaram a chegar mensagens de desculpas, que continuaram por mais uma semana. Quase respondi a uma delas, só para pedir para ele me deixar em paz, mas minha irmã me convenceu de que isso só daria esperança a ele e que nunca pararia. Depois disso, decidi não responder. As mensagens eventualmente pararam por conta própria, e pela primeira vez em quase um mês, eu tinha motivo para acreditar que tudo tinha acabado. As coisas logo começaram a se acalmar, e não houve mais sinais de Brand. Digo isso porque nas últimas semanas, ele havia sitiado minha casa todos os dias, o dia todo, o que me forçou a ficar trancada dentro de casa, mas já estava começando a enlouquecer. Então, naquele dia, depois de olhar em volta de casa e atravessar a rua, achei que estava seguro o suficiente para dar um curto passeio até as caixas de correio. Eu saí devagar, pronta para correr de volta para dentro assim que o visse pela primeira vez, mas quanto mais me aproximava, mais confiante eu ficava. De repente, ouvi passos atrás de mim. Olhei para trás e vi Brand de pé, se aproximando rapidamente. Ele me agarrou e tentou me empurrar para o carro, dizendo que finalmente poderia me levar embora. Antes de começar, preciso esclarecer que esta história é muito sombria, então não é adequada para pessoas sensíveis. Se você se encaixa nesse perfil, é melhor deixar de lado. Há uma pequena cidade, a cerca de 1h30 de onde eu moro, que tem um festival muito popular que ocorre todo outono, e pessoas de todo o estado vão para participar. Não vou dizer o nome da cidade por questões de privacidade, mas o fato é que ela também é uma zona sem sinal de celular, o que foi um dos fatores cruciais para os acontecimentos se desenrolarem da forma que aconteceu. Acontece que eu e meus irmãos queríamos muito ir a esse festival por um bom tempo, e este ano finalmente conseguimos. Era um domingo quente, e eu, meu irmão mais novo, de 23 anos, e meu irmão mais velho, de 30, saímos de van e partimos para a cidade para aproveitar o festival. Lembro que estávamos empolgados com a exposição de carros clássicos que iria acontecer, pois todos nós gostamos muito de carros antigos. A cidade é bem pequena, e naquele dia estava lotada de pessoas. Não havia praticamente nenhum lugar para estacionar, então tivemos que deixar a van no meio de um estacionamento público, do outro lado do rio, o que significava que precisaríamos de uma caminhada de uns 15 minutos e atravessar uma ponte para chegar até o centro. Não nos importamos, pois o tempo estava perfeito para um passeio, então deixamos a van e seguimos em direção à primeira das duas pontes que precisaríamos atravessar. Antes de chegarmos à primeira ponte, uma linda mulher asiática, provavelmente na faixa dos 25 anos, nos abordou perguntando como chegar ao festival. Tentamos explicar o caminho, mas ela parecia não entender, então, sendo gentis, decidimos deixar que ela nos seguisse até o evento. O que sei agora é que isso foi um erro fatal. Começamos a caminhar com ela em direção ao festival, e ela parecia muito simpática e encantadora, especialmente com meu irmão mais novo, que claramente estava interessado na atenção dela. Finalmente chegamos à cidade, e meu irmão mais velho e eu queríamos ver o festival, especialmente a exposição de carros clássicos, já que essa era a principal atração para nós, o motivo pelo qual viemos até ali. Mas a garota disse que estava procurando um lugar específico na cidade onde ocorria um evento do festival, mas não sabia como chegar lá. Embora fosse nossa primeira vez no festival, já tínhamos visitado a cidade várias vezes com nosso pai para pescar, então conhecíamos bem o local. Sendo simpático, meu irmão mais novo se ofereceu para levar a garota até o lugar, e nos disse que nos encontraria mais tarde na exposição de carros. Concordamos, mas não sabíamos que essa seria a última vez que o veríamos por 2 anos.
Depois de deixar meu irmão com a garota, meu irmão mais velho e eu fomos para a exposição de carros e começamos a admirar os veículos. Acabamos nos distraindo tanto que esquecemos completamente do meu irmão, até que percebemos que já havia passado um bom tempo e ele ainda não havia chegado. Quando nos demos conta, já era quase meio-dia, e ficamos preocupados. Tentamos ligar para ele, mas logo percebemos que não havia sinal de celular na cidade. Como já mencionei, não estávamos muito preocupados ainda, então decidimos almoçar. Almoçamos em um dos restaurantes locais, e enquanto esperávamos a comida, olhei pela janela e vi um orelhão do outro lado da rua. Resolvi tentar usar para ligar para o meu irmão. Cruzei a rua, aproveitando que ainda estávamos aguardando nossa comida, e tentei ligar para o número dele, mas o sinal não passou, então ele provavelmente também não tinha serviço. Desisti da tentativa, voltei ao restaurante, onde finalmente nossa comida chegou e começamos a comer. Depois do almoço, decidimos caminhar um pouco pela cidade e visitar alguns vendedores ambulantes, tentando observar se encontrávamos meu irmão, embora com a quantidade de gente, isso fosse bem difícil. Quando foi 4 horas da tarde, já estávamos bem preocupados e não sabíamos o que fazer. Fomos até um policial local que estava monitorando o festival e explicamos a situação. Ele rapidamente comunicou os outros policiais pelo rádio, mas com tanta gente por lá, seria difícil encontrá-lo. Por volta das 6 horas da tarde, já estávamos caminhando por toda a cidade em busca dele, mas não encontramos nenhum sinal dele. Nesse ponto, a diversão já tinha desaparecido, e só queríamos encontrar nosso irmão e voltar para casa. Quando olhamos no relógio, já eram 7 horas e o dia estava começando a escurecer. Decidimos voltar ao estacionamento e esperar por ele lá, acreditando que seria o primeiro lugar onde ele iria quando chegasse. Olhei novamente para o celular, mas ainda sem sinal, então não conseguíamos ligar para ninguém. Outra hora se passou e nada de meu irmão aparecer. Já eram 10 horas da noite e estava completamente escuro. Fomos os últimos carros no estacionamento, quando um guarda apareceu nos dizendo que o parque estava fechado e deveríamos sair. Explicamos a situação para ele, e ele disse que também avisaria a polícia local. Deixamos nossos números com ele, e ele disse que ficaria por lá um tempo para ver se alguém com as características do meu irmão aparecia. Eu não queria voltar para casa sem ele, então o guarda sugeriu que pegássemos um quarto de hotel nas proximidades, assim ficaríamos mais perto e não tão longe caso ele aparecesse. Sem muitas opções, aceitamos a sugestão. Felizmente, conseguimos um hotel com 2 quartos. Pagamos a diária e, quando chegamos no quarto, liguei para o guarda, informando qual quarto estávamos, caso ele precisasse entrar em contato, e passei o número do telefone que estava na mesinha de cabeceira. Depois disso, tomei um banho, me sentei na cama e conectei no Wi-Fi do hotel para ver se meu irmão havia me enviado alguma mensagem. Mas não havia nada. Tentei ligar novamente para ele, mas a ligação foi direto para a caixa postal. Deixei uma mensagem e até mandei um SMS. Deixei o celular ligado e tentei dormir, mas, como era de se esperar, não conseguimos dormir muito bem naquela noite. Na manhã seguinte, a primeira coisa que fizemos foi checar nossos celulares, inclusive o do meu irmão. Para nossa surpresa, não havia nenhuma mensagem dele, nenhuma ligação perdida, nada. Como vocês podem imaginar, estávamos desesperados. Normalmente, ele sempre mantinha contato conosco, não importava o que acontecesse. Após o café da manhã, fomos imediatamente à delegacia local e registramos um boletim de ocorrência. Eles imediatamente emitiram um alerta de desaparecimento para aquele dia. Já era segunda-feira e o festival havia terminado, então a cidade estava vazia, com todas as ruas abertas novamente. Decidimos então procurar pela cidade toda, acreditando que, se ele estivesse por lá, o encontraríamos em algum lugar. Como mencionei antes, a cidade não era muito grande, na verdade, era uma vila com apenas 8 quadras e 5 ruas paralelas. Dirigimos por todas elas, mas não encontramos nada. Chegamos até a periferia da cidade, mas não havia nenhum indício de onde nosso irmão poderia estar. Passamos uma semana hospedados naquele hotel, enquanto alguns amigos se juntavam à busca e tentavam todas as formas de contato com ele, de mensagens, e-mails, chamadas de vídeo.
mas sem sucesso. Todas as minhas mensagens no Messenger foram recebidas, mas não lidas, então sabia que o celular dele estava ligado em algum lugar. Até postei sobre o caso no Facebook, pedindo que todos ajudassem na procura. Após uma semana, meu irmão mais velho e eu, relutantes, decidimos voltar para casa, pois não podíamos mais tirar folga do trabalho. Nos meses seguintes, espalhamos cartazes por toda a cidade, na esperança de que alguém o encontrasse, mas nunca recebemos nenhuma pista. Depois de alguns meses sem respostas, a delegacia de polícia teve que suspender a operação de busca, pois haviam outros casos mais urgentes. Eles também cortaram o orçamento do departamento. Sim, obrigado muito, senhor presidente. Passaram-se 2 anos e nada. Não ouvimos nenhuma notícia do meu irmão. Já havíamos perdido a esperança, e nos conformamos de que ele não estava mais vivo. Só queríamos ao menos poder encontrar seu corpo e dar-lhe um funeral decente. Meus pais estavam devastados, minha mãe teve que tomar remédios para dormir, pois não saber onde estava meu irmão era muito mais doloroso do que saber que ele estava morto. Mas um dia, após mais de 2 anos de angústia e incerteza, recebemos uma ligação, literalmente, uma semana antes do Natal. Era a delegacia de polícia da cidade, e o que eles nos disseram nos deixou completamente horrorizados. Os policiais disseram que haviam feito uma operação de apreensão de drogas em um trailer que estava em um parque de trailers nos arredores da cidade, após uma denúncia de vizinhos que haviam visto um tráfico de drogas. A operação deveria ter ocorrido 1 ano antes, mas, devido a problemas orçamentários, só puderam realizá-la naquele momento. Quando invadiram o trailer, encontraram, entre outras vítimas, meu irmão mais novo amarrado em um dos quartos, severamente desidratado, malnutrido e ferido. Quando o levaram ao hospital e o interrogaram, ele contou que a mesma mulher asiática do festival o havia levado para um beco, onde 3 homens o atacaram e o jogaram dentro de um caminhão de sorvete velho antes de levá-lo para o trailer. Lá, ele foi repetidamente abusado e depois forçado a trabalhar como escravo para fazer coisas horríveis. Ele foi forçado a consumir substâncias proibidas contra sua vontade e sofreu todo tipo de crueldade durante esses 2 anos. Eu acho que não há palavras para descrever o que uma família sente ao receber uma notícia dessas. Por um lado, ficamos aliviados em saber que meu irmão estava vivo, mas, por outro, saber tudo o que ele passou nos despedaçou por completo. Ele passou 3 meses no hospital se recuperando fisicamente de tudo o que foi feito a ele e ainda faz terapia até hoje para lidar com o trauma dessa experiência horrível. Mas não tem sido fácil. O departamento de polícia disse que ele provavelmente fazia parte de um grande esquema de tráfico humano, no qual a mulher asiática era usada para atrair as vítimas. Eles descobriram que os homens do trailer viviam lá há quase 15 anos e ninguém tinha ideia do que estavam fazendo. Você deve estar se perguntando como eles conseguiram passar despercebidos, mas em áreas menos desejáveis, como esse parque de trailers, há um ditado não oficial que diz para não denunciar os vizinhos, pois isso coloca um alvo enorme em você. Felizmente, uma nova família havia se mudado para o trailer ao lado deles, e aparentemente não souberam dessa regra. Os 3 homens foram presos e condenados à prisão perpétua por vários crimes. A mulher asiática nunca foi encontrada, pois não estava lá no momento da operação. Um dos homens morreu na prisão, 1 mês após ser preso, devido ao uso prolongado de drogas. O trailer onde encontraram meu irmão foi demolido uma semana depois da prisão dos criminosos. Desde então, nunca mais voltamos àquela cidade, e provavelmente nunca vamos. E vocês que estão ouvindo esta história, tomem cuidado com quem confiam, pois até as pessoas mais gentis e inofensivas podem ser usadas para atrair sua presa. Há alguns anos, eu me mudei para uma cidade tranquila no Arizona. Antes, eu morava em um subúrbio a algumas milhas de distância, mas esse lugar era um completo pesadelo, pois eu tinha os piores vizinhos possíveis. Era um grupo de adolescentes que faziam festas todos os finais de semana e incomodavam toda a vizinhança. Para piorar, sempre traziam pessoas indesejadas para a rua. Após quase 3 anos de tormento, decidi procurar um lugar mais calmo e isolado para morar, e essa cidade parecia perfeita.
Além disso, meus novos vizinhos eram os melhores que eu poderia encontrar, educados, gentis, mas, acima de tudo, tranquilos. No entanto, como diz o ditado, nada é perfeito, e logo minha ideia de boa vizinhança seria destruída por algo ainda pior do que um casal de vizinhos festeiros, um casal tóxico. Eu morava nessa cidade há um ano quando, em uma conversa casual enquanto regávamos o jardim, minha vizinha me contou que havia arrumado um namorado e que as coisas estavam indo bem. Ela me disse que logo iria se mudar para morar com ele. Parabenizei-a pelo novo relacionamento e desejei-lhe felicidades. Porém, apenas um mês depois, as coisas começaram a mudar drasticamente. Frequentemente, podiam ser ouvidas discussões altas através das paredes, e o cachorro reagia da mesma forma que eu, o pobre coitado ficava latindo loucamente enquanto minha vizinha e o novo amor da sua vida gritavam um com o outro repetidamente. Tentei ignorar o barulho por algumas semanas, mas finalmente perdi a paciência e comecei a bater na parede. Isso pareceu surpreendê-los, pois, por alguns minutos, ficaram em silêncio, mas apenas no início. Logo, continuaram discutindo e todos os outros golpes que eu dei na parede foram completamente ignorados. As discussões continuaram por mais de 3 meses, e depois de várias visitas da polícia, minha vizinha apareceu na minha porta para pedir desculpas. Ela alegou que as coisas estavam indo bem, como havia me dito antes, mas que, depois que ele se mudou, o comportamento dele mudou radicalmente. Eu apenas disse que sentia muito, mas que eu também tinha o direito de ter paz. Ela se desculpou e disse que isso não aconteceria mais, mas aconteceu novamente. Poucos dias depois, tiveram outra discussão horrível, na qual ele agrediu fisicamente. Mas, antes que a polícia chegasse, ela já o havia perdoado. Naquela noite, ele jurou que nunca mais aconteceria, e eu sei disso porque ouvi todo o drama através da parede compartilhada. O problema é que, após prometer não agredi-la novamente, ele o fez. Após outra enorme briga, ela o expulsou de casa. Eu não poderia estar mais feliz por ela e por mim. A esperança dela era que ele se mudasse para outro lugar, mas logo ele apareceu na porta dela do nada, implorando para que ela o aceitasse de volta. Então, ela chamou a polícia e conseguiu uma ordem de restrição. Já fazia quase um mês e eu esperava que ele tivesse ido embora para sempre, e parecia que sim, pelo que eu podia ver e ouvir. As coisas haviam voltado ao normal, e eu voltava a viver em paz, como imaginava que ela também estivesse, considerando que tínhamos horários opostos. Não era incomum que passássemos semanas sem nos ver ou ouvir, e eu estava feliz que fosse assim. Mas então algo assustador aconteceu. Um dia, voltando do trabalho, eu estava prestes a entrar na minha garagem quando fui bloqueado por vários carros de polícia e uma ambulância. Foi algo assustador de se ver, mas não era da minha conta. Estacionei na rua e fui em direção à minha porta, mas, quando me aproximei, percebi que a porta da minha vizinha estava aberta e policiais estavam entrando e saindo. Pelo que ela me tinha contado, imaginei que se eu estivesse aparecido de surpresa na casa dela novamente. Um policial me parou e me informou que a área estava fechada. Eu disse a ele que morava ao lado e perguntei o que havia acontecido. Ele disse que não podia me contar, mas, se eu aguardasse a chegada de um detetive, ele provavelmente teria algumas perguntas para mim. O policial falou algo pelo rádio e, um minuto depois, um homem de terno saiu da casa e me chamou para um canto. Ele só tinha algumas perguntas. Perguntou se eu tinha visto algo, onde eu estava durante o dia, se eu sabia de alguém com quem minha vizinha estivesse tendo problemas e outras coisas. Respondi tudo o que ele perguntou sem hesitar, mas, à medida que o tempo passava, comecei a ficar cada vez mais nervoso e pedi para ele me contar o que estava acontecendo. Ele fez uma pausa e, com um tom muito sério, disse que minha vizinha tinha sido encontrada morta em seu apartamento naquela manhã. Meus olhos devem ter se aberto como pratos. Eu estava completamente chocado e me perguntei como eu não tinha percebido algo tão importante. Mas, antes que o policial pudesse fazer a pergunta, eu soltei a resposta sem pensar e foi o ex dela. A reação do policial me fez perceber que ele era o principal suspeito. O detetive finalmente me deu o cartão dele e me deixou ir. Na manhã seguinte, estava navegando no jornal local online quando encontrei uma reportagem sobre o assassinato.
Ela explicava que minha vizinha estava uma semana atrasada com o pagamento do aluguel e havia recebido um aviso. Quando não houve resposta após 2 dias, o gerente foi até o apartamento pessoalmente. Não houve resposta, mesmo após ele ter ligado para ela, então ele entrou e encontrou o corpo. O detetive foi citado dizendo que ainda não tinham encontrado o ex dela e que acreditavam que ele tivesse fugido de volta para sua cidade natal, no Líbano. Desde então, não saíram muitas informações. O ex-namorado ainda não foi encontrado, e não há outros suspeitos até o momento,